Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez obrigado a todos aqueles que têm acompanhado as nossas postagens na nossa página lá no Facebook, Professor Elton Farias, e no nosso canal no YouTube, Isto é Bahia. Pedir também a vocês que assistirem nossas postagens que depois dê um likezinho lá, para que a gente possa entrar com alguns dos vídeos sugeridos pelo YouTube para que as pessoas possam assistir e assim a gente possa ter mais pessoas compartilhando e discutindo as nossas ideias. Hoje nós vamos falar de uma das maiores crises da humanidade, que é o que nós estamos vivendo nos últimos praticamente 4 meses, desde a sua descoberta, que é a questão do coronavírus. E onde a Organização Mundial de Saúde pede para que a população fique em casa, para que haja o isolamento. Algumas autoridades brasileiras, literalmente irresponsáveis e insanas, pregam justamente o contrário. Para vocês terem ideia de alguns dos países e algumas cidades fora do Brasil que pedia para que a população voltasse a ter uma vida normal, é o caso do Reino Unido, é o caso de Milão, na Itália. Eles estão pagando um preço muito caro por isso. Inclusive o Boris Johnson, que é primeiro-ministro da Inglaterra, tanto ele quanto um assessor direto testaram positivo para o coronavírus e estão internados em quarentena. O príncipe Charles também está na Escócia em quarentena porque testou positivo para o coronavírus. Em Milão, na Itália, que o prefeito disse que as pessoas poderiam viver de maneira natural, nós temos casos alarmantes de mortes. Chegar ao ponto de ter quase 1000 mortes num único dia. E aqui, contrariando tudo o que diz a Organização Mundial de Saúde e os 156 países ao qual a doença já se manifestou, que é o isolamento social, o presidente da República faz o contrário, ele vai na mão contrária de todo mundo. Aí fica uma questão, será que todo mundo está errado e somente ele que está certo? Inclusive domingo ele saiu em Brasília, abraçando, apertando a mão das pessoas, onde há um decreto do governo estadual de Brasília, Distrito Federal, que diz que é para as pessoas não ir à rua. O isolamento total, tanto é que todos os parques e praças estão fechados. Mas ele, contrariando justamente isso, ele vai para lá. E aí eu não sei se é o ponto de uma pessoa dessa ser insana, ou se uma pessoa dessa é um genocida, porque já se foi comprovado que uma pessoa contaminada, ela consegue contaminar mais 4. E o seu próprio ministro da Saúde diz que é recomendável, é necessário o isolamento social, e ele vai e faz completamente o contrário. Aí a desculpa dele, do Guedes, é justamente a seguinte, que a economia não pode parar. Nós entendemos que entre salvar a economia e salvar vidas é muito mais importante, é muito mais prioritário. Se esse governo aí que está, que eu chamo de desgoverno, e com todo respeito a quem votou a eles, eu acho que deve faltar alguma coisa na cabeça dessas pessoas, ou inteligência no seu conjunto propriamente dito, ou então o ódio ao PT foi tão grande que resolveu colocar um governo de extrema direita e que não pensa na população. Mas diz que contra gosto a gente não pode argumentar. E aí agora você tem a questão das igrejas neoliberais, que essas está fazendo uma campanha fervorosa para atender às necessidades do presidente, as loucuras do presidente, e junto com eles você tem aqueles empresários que apostaram tudo na sua expansão, justamente contando com a eleição de Bolsonaro, que é o dono do Madeira, que é o dono dos Girafas, que é o dono da Havan. Essas empresas
que estão preocupados em não quebrar e nem que para isso tenha de perder metade dos seus funcionários. A presidência da República, ou melhor, quem representa o Executivo Federal, é de uma insanidade tão grande, a qual ele baixou um decreto, que no dia seguinte ele voltou e revogou, onde o empresário poderia demitir o funcionário durante 4 meses sem ele receber nada, inclusive seguro-desemprego. E aí eu pergunto, uma pessoa dessa realmente está preocupada com a população brasileira? Está preocupada com os mais pobres? Está governando para os mais pobres? Está governando o país pensando na sua totalidade ou está pensando justamente naqueles que apostaram na sua campanha, que bancaram a sua campanha? Então fica essas questões para se refletir. Eu não estou aqui falando de fé, porque eu já tive algumas discussões, já recebi várias mensagens de ataque de alguns frequentantes das igrejas neoliberais, defendendo o presidente e atacando a mim e a minha família. Nada contra, eu acho que fé não se discute, está acima da racionalidade humana. O que a gente está discutindo é fatos, e contra fatos não há argumentos. Eu não sei se a lavagem cerebral que essas pessoas sofreram é tão monstruosa ao ponto de apostar nesse tipo de insanidade, ou se a questão do orgulho, eu não posso dizer que é burrice porque eu estaria ofendendo os animais, ou da irracionalidade ou da ignorância educacional e política é tamanha que não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Agora mesmo foi aprovado um plano emergencial para salvar os bancos. E ontem deu na primeira página de vários jornais. Bancos recebem ajuda do governo federal para não quebrar, aumenta a taxa de juros e dificulta o acesso ao empréstimo. Então, não entendi por que liberou esse dinheiro para os bancos, já que ele não tem uma contrapartida social. Porque esses caras, depois dessa crise aí, eles vão ter lucros astronômicos. Porque estão dizendo assim, mas as pessoas podem ficar até 60 dias sem pagar o que está devendo. Eu tive acompanhando vários outros economistas, várias pessoas com quem eu conversei, e muitos me disseram o seguinte, que foram para os devidos bancos aos quais têm conta, que estão passando por essa situação, têm pequenos negócios, para tentar fazer esse adiamento desse pagamento. E mais de 50% não conseguiram absolutamente nada, porque nem os próprios bancos têm informação de como isso vai funcionar. Então, para você ver o caos que nós estamos vivendo. E aí, na contramão do que diz o seu ministro, o presidente da República vai para a rua, vai tirar foto com seguidores, que eu não sei quem é mais louco, se é ele ou esses que os seguem. Mas a irracionalidade humana é tão grande que a gente consegue ver até hoje pessoas defendendo o nazismo, o fascismo e a ditadura militar, não só aqui no Brasil, quanto em outras partes do mundo. A gente consegue, a partir daí, mensurar o quanto pode ser irracional e pode ser desumano esses seres, que a gente não pode, infelizmente, chamar de humanos. Esses R$600 que foi aprovado pelo Congresso Nacional e também pelo Senado, que o presidente só queria dar 200, foi aprovado R$600 para os autônomos e para as pessoas que estão no mercado informal, que ainda não se sabe como é que esse dinheiro vai ser pago e o presidente ainda não sancionou. Poderia sim se fazer um cadastro das empresas consideradas essenciais, alimentos, saúde, para que então as pessoas comprassem diretamente nessas empresas, automaticamente, como disse o Eduardo Moreira e o próprio Ciro Gomes. 1/3 de tudo isso voltaria para o próprio governo através dos impostos. Porque se deixar para comprar de maneira aleatória, sem um critério, como foi feito com os bancos, esse dinheiro talvez não retorne de maneira satisfatória para os cofres públicos. E aí o presidente disse que o Brasil não tem como manter isso. Nós temos uma reserva cambial monstruosa que foi deixada pelo PT. O Brasil tem hoje mais de $1 trilhão de reserva própria, sem contar a reserva em moedas estrangeiras. Então não é que
será que não tem dinheiro para poder manter essa população ou não há interesse? Porque o interesse aí, pelo que se mostra, tanto do Guedes quanto do presidente, é salvar os bancos, não é salvar a economia ou salvar a população que vai ficar desempregada, que já está ficando desempregada. Pra vocês terem ideia, teve uma empresa de sapatos aí, a Arezzo, se não me falha a memória, que demitiu 700 funcionários. Então, olha a que ponto está chegando. E como é que essas pessoas vão sobreviver? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Então, será que todo mundo que está pedindo para que haja o isolamento social, para que haja esse confinamento, está errado, somente o presidente do Brasil está certo? E assim, ele faz isso de maneira muito bem feita porque ele lida com o ódio das pessoas. Primeiro, ele lidava com o ódio contra o PT e contra a esquerda, e agora, depois que foi eleito, lida com ódio contra as instituições, contra o Congresso, contra o Supremo, e agora está usando esse ódio das pessoas pelo fato de ficarem em casa presas, porque, sinceramente, é muito ruim. Eu digo isso como professor, como administrador, como esportista que sou, e já tenho 2 semanas praticamente sem fazer nenhum treinamento de rua, apesar de que alguns atletas nossos estão treinando nos horários chamados alternativos, às 4 horas da manhã, mas individuais, onde a gente passa essas planilhas e eles treinam sozinhos. Então ele está usando isso para dizer que a economia não pode quebrar. E aí o Trump, que o Bolsonaro tenta imitar, e que negou o Covid-19 durante muito tempo, foi para a televisão ontem e pediu para que a população dos Estados Unidos, da maioria das cidades, fiquem em casa até dia 30 de abril. E com isso ele vai estar enviando para cada casa de desempregados ou de família de baixa renda um cheque no valor de $1.200. Os caras fizeram um pacote de ajuda para a população e para fazer a economia não parar monstruosa. Reduziram a taxa de juros, mas pediram uma contrapartida dos bancos. Aqui não. Aqui, vocês terem ideia, as principais emissoras de cartão de crédito aumentou o juro do cartão de crédito na última semana para 399% ao ano. O governo está comprando os títulos podres dessas empresas. São aqueles títulos podres, para quem não conhece a questão do mercado financeiro. São carteiras de algumas ações, como compra de veículo, empréstimo que essas pessoas tomam e que não pagam, e que muitas vezes você tem que entrar na justiça para poder tentar recuperar esse valor. Então, esses títulos sejam considerados títulos podres. O governo está comprando sem a garantia de que esse dinheiro vai ser recebido, comprando dos bancos e das financeiras, para que essas financeiras tenham dinheiro em caixa para poder emprestar, porque isso aí vai ser cobrado lá na frente com valores absurdos, porque eu não vi de contrapartida haver uma redução no empréstimo pessoal, no cheque especial, no consignado, nada disso. Pelo contrário. O governo brasileiro está pagando para os especuladores ficarem mais ricos ainda e pagar bônus astronômicos milionários de 30, 40 milhões de reais no final do ano vigente a seus grandes executivos. E é nessa contramão que a gente pede para que as pessoas sejam um pouquinho racional, porque pensar, infelizmente, é para poucos. Infelizmente é para poucos. E o brasileiro, na sua maioria, além de não gostar de pensar, ele tem o hábito de não gostar de ler. Ou só lê aquilo que é interessante. O cara perde 2, 3, 4 horas olhando lá o Facebook, mas ele é capaz de pesquisar sobre determinados temas, ou pesquisar qual é a realidade que o mundo está vivendo. Porque desde 1918, lá com a gripe espanhola, que na verdade não começou na Espanha, simplesmente foi utilizado como preconceito, que começou nos Estados Unidos, o mundo não vive uma situação tão horrível, tão calamitante quanto essa. E aqui o presidente da República ele vai na contramão do que diz a Organização Mundial de Saúde e o que diz os outros 156 países que já foram afetados pela doença. A ajuda do governo federal
para a população é irrisória. Porque primeiro que não vai atingir todo mundo. E por que não vai atingir todo mundo? Primeiro ponto, porque se prometeu o 13º do Bolsa Família e só foi apenas uma única vez, ele cortou. Inclusive foi cortado 1,3 bilhões de reais que seria destinado para o Bolsa Família, para salvar bancos. Não é para salvar a economia, é para salvar bancos, para salvar os banqueiros, para fazer com que eles fiquem cada vez mais ricos e a população mais pobre. E em cima de tudo isso, nós, a população de classe média ou os mais pobres, vai pagar essa conta lá na frente. Isso vai ser imposto a gente, porque o Estado é o capital dando o braço, a mão para não perder o braço. Esses caras não fazem nada sem pensar. Então muita gente está ganhando dinheiro, aproveitando essa crise para ficar mais rico. Vocês terem uma ideia, eu comprei o álcool gel antes de ser considerado pandemia de 990 ml e paguei R$12,99. Esse mesmo álcool gel hoje ele está custando R$40, R$45 e você não acha. Então aí se fala em solidariedade humana. Onde é que está essa solidariedade humana? Eu não tenho visto. A gente tem visto algumas poucas ações isoladas, graças a Deus que ainda existem essas poucas ações isoladas, mas a maioria está justamente aproveitando a crise para enriquecer. É o caso dos banqueiros, é o caso dos especuladores que estão apostando na desvalorização do real e tem sim como acabar com isso. Basta o governo ter pulso, ter firmeza para permitir que isso não aconteça, mas ele não tem. Porque esse é o governo, melhor, é o desgoverno do caos. Que é a única coisa que esse cidadão, porque a gente não pensa seriamente, você pode chamá-lo de ser humano, que esse cidadão está promovendo num país e quer promover, é justamente o caos. Ontem eu passei o dia todo analisando, lendo, assistindo várias reportagens, a maioria delas fora das mídias tradicionais, porque infelizmente são um bando de abutres e apontam para o lado, ou melhor, corre para o lado que o vento está soprando. Algumas estão fazendo até um papel significativo, trazendo as notícias, mas a gente sabe que os casos do Covid estão sendo subnotificados, infelizmente, e as pessoas no momento estão preocupadas apenas com os que vão morrer pelo Covid-19. Mas esquece que desses leitos de UTI destinados para o Covid-19, vai ser importante, é necessário, mas as pessoas que, por exemplo, tiver um infarto, tiver um AVC, tiver um acidente de veicular e que precise de uma UTI, não vai ter. Então essas pessoas tecnicamente ou certamente irão morrer porque esses leitos vão estar ocupados. Mas as pessoas não têm pensado nisso. O College Institute, que é uma das organizações da área de saúde e pesquisa sobre doenças mais respeitadas no mundo, fez uma projeção do avanço do coronavírus nas 30 maiores economias do planeta, inclusive a qual o Brasil estava incluído. E se houver o isolamento social da forma correta, com participação ativa do governo, ajudando essas famílias, ajudando as pequenas e micros e médias empresas não quebrarem, e com todo o caos que vive a saúde pública no país, nós vamos ter uma média de 40 a 45 mil mortes pelo Covid-19. Isso somente do Covid-19, sem contar as mortes provenientes de outras enfermidades que essas pessoas não terão acesso aos leitos, por exemplo, de UTI. Esse mesmo instituto conseguiu provar para o Trump que os Estados Unidos hoje é o centro da pandemia mundial, já tem mais de 160 mil casos notificados, e se calcula que se não houver um isolamento em massa nos Estados Unidos, irão morrer entre 100 e 200 mil pessoas.
Aqui no Brasil, se não houver esse isolamento que o ministro da Saúde defende, que a Organização Mundial da Saúde defende, e se chegar o caso aqui de vivermos uma realidade semelhante à da Itália ou da Espanha, na melhor das hipóteses, se assim a gente pode dizer, será entre 40 e 45 mil pessoas. Na pior das hipóteses, vai pegar mais de 1 milhão de pessoas. Mas todo mundo está errado, somente o presidente da República do Brasil que está correto. Ele é o único que diz que é uma gripezinha que não vai afetar ninguém. E como ele mesmo disse, com o histórico dele de atleta, que se o vírus pegasse nele, que o máximo seria uma gripezinha. E teve muita gente que disse que era apenas uma gripezinha, que hoje volta e reconhece o problema da situação. Hoje no Brasil já temos notificados, isso são apenas os testados, mais de 50 mil casos e com quase 200 mortes. Inclusive hoje mesmo pela manhã, no Rio de Janeiro, foi confirmada a 8ª morte, e essa 8ª morte no Rio de Janeiro, uma senhora de 32 anos de idade. Ou seja, o Covid-19 ele não vai matar apenas os velhos. Qualquer pessoa que tiver qualquer problema de saúde é sério candidato a ter um problema referente a isso. E hoje tem gente que está defendendo aí com unhas e dentes o presidente da República, dizendo que ele é um mito, salvador da pátria, que é o enviado por Deus. Eu não sei se essas pessoas são irracionais ou se o nível de ignorância chega ao ponto de beirar a loucura. Inclusive ontem eu estava em casa discutindo com alguns colegas através de videoconferência, e aqui no bairro teve panelaço, teve epitaço contra a administração do presidente da República. Já existe no Congresso aproximadamente 6 a 7 petições solicitando o impeachment do mesmo. Eu entendo que a saída dele é extremamente necessário para a sobrevivência do país, mas nós temos uma outra situação. Se a gente pode tirar um louco engravatado e pode colocar um lobo fardado, e aí vivermos novamente 64. Porque quando a gente olha hoje o primeiro escalão do governo federal, todos eles são militares de alta patente. E aí fica a questão. A gente vai torcer para que esse cara seja retirado, para que a gente não afunde mais e colocar ou correr o risco novamente de 64, ou vamos pedir para que tudo se encaminhe da melhor maneira possível, que eu acho que é o correto, para que ele caia no bom senso e entenda da importância do isolamento social, da importância de atender as famílias de baixa renda, os desempregados, de atender as necessidades emergenciais das pequenas, médias e microempresas para não quebrar a economia. Porque se quebrar a economia, dentro de, sei lá, de 1, 2, 10 anos a gente se recupera. Mas se a gente perder 40, 50, 100 mil vidas, vai recuperar como? Então é isso que as pessoas não estão pensando. É horrível ficar dentro de casa, eu bem sei disso. Essas últimas 2 semanas, para mim tem sido realmente bem sacrificante. Mas é que a gente, no momento, a gente tem para agora. Não dá para poder a gente ir na contramão do que está sendo pedido e solicitado pela Organização Mundial de Saúde. A não ser que você queira ter a sua vida perdida sem necessidade. Então fica essa situação. Hoje mesmo aí agora está passando aqui, mais uma vez, um carro solicitando que as pessoas fiquem em casa. Então acho que dá para vocês ouvirem aí o fundo, justamente esse anúncio. Isso tem sido todos os dias aqui no bairro, uma média de 2 a 3 vezes por dia. E aqui o governo estadual contra o governo municipal, dentro das suas competências, junto com alguns
pessoas da área artística, está fazendo esse apelo à população. E aí você tem um presidente que é uma pessoa insana, que é o termo mais sensato que eu posso utilizar para ele, porque a gente poderia utilizar infinidade de outras palavras para o mesmo, indo na contramão de tudo isso. Então, o importante agora não é guerra política, não é, como muitos dizem e já me disseram, que eu tenho político ladrão de estimação. Não tenho. Eu sou a favor do que é certo. Eu sou socialista desde quando eu me entendo por gente, mas sou a favor do que é certo. Não é a favor do que é errado. Então, eu acho que se tem alguém que está errando, está indo na contramão de tudo isso, não sou eu. É o presidente da República e aqueles fanáticos seguidores dele. Então, se você for um pouquinho só inteligente e gostar de ler, coisa que o brasileiro infelizmente não gosta, e souber ou quiser pensar com sua própria cabeça, é só analisar o cenário mundial. É só analisar o que é que está acontecendo no mundo devido ao Covid-19 e que aqui nós estamos indo na contramão. Se você for um pouquinho inteligente, se você ama realmente aqueles que são seus familiares, que provavelmente deve estar uma idade um pouco mais avançada, é o caso dos avós, dos tios, dos pais, é só analisar se vocês querem perder eles, porque você não quer ficar dentro de casa, porque eu particularmente não gosto, mas eu estou ficando, ou você vai atender a insanidade de uma pessoa que infelizmente faz com que o país vire piada de maneira internacional. Todos os meios de comunicações do mundo, ontem e hoje, estão reportando que ele está indo na contramão e que está brincando com algo extremamente sério. E aqui nós temos muitos que acreditam que ele é um mito, é um enviado de Deus para salvar o nosso país. E aí eu vou fazer um questionamento que cabe a cada um responder. Se ele é o enviado de Deus, se tem esse pensamento, é a favor de tortura, assassinato e coisas do tipo, onde seu livro de cabeceira é um dos maiores assassinos desse país, do brilhante Ustra, imagine quando ele for um enviado do Satanás. Não estou aqui discutindo fé, eu estou discutindo a questão racional. Então, se ele é enviado de Deus, por que todo mundo inteiro está dizendo que é para haver o isolamento social e ele está indo contra? Então, é o presidente do caos. É o presidente que não está preocupado com a população e sim, já pensando na sua reeleição em 2022 e manter aqueles que apoiaram a sua candidatura, que financiaram sua candidatura cada vez mais rico. Então, se você for um pouquinho inteligente, um pouquinho que seja, ou consiga pensar um pouquinho fora da caixa, pense com sua própria cabeça. É só você analisar tudo o que está acontecendo no mundo e veja se você quer essa mesma realidade para o seu país, para a sua família. Aí fica a dica. Um abraço a todos e se você puder dar um likezinho lá para poder aumentar a nossa corrente de discussão nas nossas redes sociais, seja bem-vindo. E pode procurar lá na página do Facebook, Professor Elton Farias, onde a gente discute geralmente temas espinhosos de maneira mais aberta, não defendendo A, B ou C, porque aqui a gente não tem político de estimação, a gente aqui vai pelo que é certo. Nós somos, graças a Deus, independentes. Então nós falamos aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acha que é o correto. Um abraço a todos e sucesso nessa caminhada aí.